Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no canal da CryptoTrade. Infelizmente, ontem na sexta-feira não foi possível subir a análise do dia devido a alguns imprevistos de última hora, porém, estamos cá já pela madrugada de sábado, pessoal. Hoje, dia 31 de maio de 2025, agora são aproximadamente 3 horas da manhã. Vamos passar um overview rapidamente aqui para vocês e as perspectivas aí para o resto do dia de sábado, né, já para amanhã, até a nova análise aí na segunda-feira, dia 2 de junho. Beleza? Então, pessoal, no calendário econômico, hoje nós não tivemos nenhum evento programado lá nos Estados Unidos, com relevância que pudesse impactar as três principais bolsas ou até mesmo o mercado cripto. Tivemos um dia de caminho oposto aí para Dow Jones, uma leve alta de 0,13, S&P basicamente ficou no 0 a 0 e Nasdaq um recuo aí de 0,32. Pessoal, vindo para o Bitcoin, no diário tivemos mais um recuo aí de 1,46. Neste momento, para nós aqui, preço a mercado $103.573. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise de quinta e as perspectivas aí para o dia de hoje, sábado, já para amanhã e posteriormente até na segunda-feira na nova análise. Então, pessoal, reduzindo o tempo gráfico, nós basicamente estávamos bastante otimistas, né, pessoal, em relação a essa região. Fizemos aí alusão à ascendência dos fundos, era um ponto conflitado aí por parte dos compradores, reforçando a análise macro, né? A gente viu aí um conflito de interesses entre a descendência dos topos e a ascendência dos fundos, e estávamos na expectativa para o fechamento deste candlestick, que foi aberto aí às 9 da noite. A gente tinha uma expectativa para o fechamento de um eventual martelo, né, pessoal, com um volume, né, superando ao do candlestick anterior, né. Acabou não concretizando a questão do volume, mas tivemos de fato aí o fechamento de um martelo, uma figura que caracteriza a força, né, pessoal? E é bastante importante esses pequenos detalhes, porque posteriormente tivemos aí uma eventual bateção de cabeça e nossa expectativa, inclusive, era buscar a proximidade aqui, né, da nova resistência que foi aí atualizada para vocês, região próxima dos 106.800. Evidentemente, acabamos chegando na máxima aí dos 106.450 aproximadamente. Acabou faltando um pouco de ímpeto por parte dos compradores e, na minha leve experiência analisando gráficos, eu tinha inclusive uma expectativa maior, né, pessoal, para uma eventual bateção de cabeça aqui na proximidade dessa região, tá? Eu acreditava que sim, tínhamos a probabilidade, né, de encontrar aí um rompimento em ambas as extremidades nas quais estávamos utilizando, né, seja a região da nossa resistência diagonal ou no nosso suporte diagonal, mas eu acreditava que demandaria um pouco mais de tempo, né, não que fosse aí nessa velocidade. E como nós fazemos as análises aqui no canal periodicamente, aí, pelo menos de segunda a sexta ou até mesmo sábado, fica muito complicado a gente acabar acertando aí pontualmente, inclusive essas possibilidades. Mas a gente tenta trazer um cenário mais amplo possível, justamente porque é muito complicado pressagiar o preço a cada 24 horas, né? Talvez seria mais fácil fazer isso utilizando aí um tempo gráfico de 5 minutos, 15 minutos,
né, evidentemente menor, mas vocês podem perceber que a gente vem sempre utilizando um tempo gráfico maior, né, a partir de 4 horas, justamente para tentar, né, olhar um contexto mais completo, um cenário, né, mais periférico, digamos um voo de águia, porque justamente o nosso intuito é trazer aí transparência para vocês. Então, pessoal, acho que o gatilho aqui, né, onde azedou a marmita, foi no candlestick que fechou à 1 da tarde, né, com abertura às 9. Quando a gente analisa o volume, pessoal, né, olha como é que tivemos aí de volume no anterior, que abriu às 5 da manhã, e posteriormente o que abriu às 9. Olha aí a questão do volume vendedor. E novamente tivemos uma pífia retração na proximidade aqui do nosso suporte e posteriormente veio, né, o rompimento, confirmando aí, pessoal, aquela movimentação na qual nós não queríamos que acontecesse, justamente aqui, né? A gente sabia que poderia haver aí uma movimentação mais verticalizada, evidentemente, com a confirmação de rompimento, né? Seja aqui no suporte diagonal ou caso fosse na nossa resistência, né? Buscando aí a proximidade do topo histórico. Acabou vindo rápido demais. Eu acreditava que ainda teríamos algum embate aqui, pelo menos na proximidade da nossa resistência aí dos 106.800 e acabou, de fato, não concretizou e veio, né, a se confirmar aí o rompimento, né, desse suporte diagonal. Então, pessoal, a gente percebe aí os vendedores atuando em blocos. A gente tem um movimento totalmente descendente com a ausência de volume comprador até o presente momento. A gente não consegue enxergar aí uma eventual reação por parte dos compradores e uma possibilidade, inclusive, de buscarmos níveis inferiores é muito grande. Então, acho que o primeiro passo aqui é a gente já atualizar essa região, pessoal. Agora uma nova resistência diagonal e buscarmos eventuais suportes onde poderá haver uma reação mais contundente por parte dos compradores. Então, pessoal, basicamente iremos buscar regiões ou níveis onde houveram múltiplos encontros na abertura, no fechamento e na máxima e na mínima do preço. Tá? Então, quando a gente analisa basicamente o tempo gráfico semanal, a gente percebe alguns fundos que foram criados, seja na semana aí com começo no dia 19 de maio ou na que teve o começo a 12 de maio, temos aí duas mínimas. Talvez faça algum sentido uma eventual retração por parte dos compradores em vista da amplitude de queda, né, pessoal? A gente já tem, né, uma queda mais acentuada aí acontecendo já há alguns dias e a gente sabe que o preço ele nunca vai direto, né, seja nos dois sentidos. Então talvez seja interessante a gente analisar o comportamento dos compradores em relação a essa região. Talvez a gente possa colocar aqui uma referência, até porque o nosso primeiro suporte que está registrado aqui para nós neste momento é lá na proximidade aí dos 97.850. A gente está muito longe, né? Pelo menos por enquanto, dessa região. Vamos tentar trabalhar com níveis mais próximos, né? E colher aí evidências, condicionantes, enfim, tudo que acontecer dentro dessa região. Vamos fazer aqui essa referência justamente porque queremos colher boas condicionantes aqui, pessoal. Tá? A gente vai torcer para que haja aí a reação dos compradores, né, de preferência com bastante volume comprador, formação de candlestick
com padrão de força, seja novamente um martelo, um maruboso, outros candlesticks representativos. Então, a gente vai delinear a região dos 102,100 aproximadamente, que é a mínima da semana passada, e até a região aí dos 101,350, pessoal. A gente tem aí um gap de aproximadamente 750 pontos, aí conflitado, fazendo alusão a essas 2 semanas, onde tivemos aí o registro dessas mínimas. Então, basicamente, serão essas regiões que iremos analisar com mais carinho e, evidentemente, aguardar aí novas informações que poderão ser relevantes, inclusive, para a gente conseguir aí antecipar uma eventual reação por parte dos compradores. Beleza, pessoal? Basicamente é isso, então. Acho que outro ponto interessante que é válido salientar aqui na análise é que, pessoal, temos aí aproximadamente um dia e 18 horas para o fechamento do candlestick semanal, e a gente percebe que o volume comprador da semana passada vem sendo superior ao volume de venda dessa semana. Então, querendo ou não, é um ponto positivo, mas também a gente não pode ignorar que tivemos aí basicamente 7 semanas, né, pessoal, com prevalência de volume comprador, ou seja, a gente está com um preço bastante esticado e é natural, né, eventuais correções, mesmo em tendência de alta, tá? Então, um ponto aí positivo acaba anulando o outro negativo, né? A gente fica meio que elas por elas, porém, acho interessante compartilhar com vocês que tudo é válido a gente analisar justamente para que você possa colocar na balança e sempre vai pesar mais para um lado do que para outro. Beleza, pessoal? Então, acho que é isso. Vamos ver. O mercado irá atuar no sábado, costuma ter menor volume, mas diante dos últimos dias ou até mesmo dos últimos acontecimentos, né, tem trazido bastante volatilidade, principalmente nessa semana agora. E tudo é possível, a gente traz uma amostragem do que foi outros finais de semana, mas não é uma regra aí 100% a seguir. Beleza? Acho que é isso. Então, pelo gráfico, a gente fecha as atualizações de hoje e vamos dar uma olhadinha como é que está o livro, se houve alguma alteração interessante. Aqui pelo lado dos vendedores, pessoal, a gente tem um livro totalmente pulverizado, né? Totalmente pulverizado, diluído. A gente não tem acumulação de lotes somente na proximidade do preço a mercado, o que é comum, quase 8 milhões e meio, agora caiu para 8 milhões, aqui próximo aí dos 103.700, então não tem tanta relevância. E lá para cima a gente percebe aí, inclusive, a ausência de lotes, tá? Pelo lado dos compradores, a gente vê uma maior acumulação na região aqui dos 103 mil, pessoal, quase 10,7 milhões de dólares, região dos 103, se eu não me engano, foi a máxima do candle anterior aqui no tempo gráfico de 4 horas, ó, foi basicamente na proximidade onde aconteceu a retração. Então faz sentido, sim, inclusive essa acumulação de lotes, justamente porque, né, antes de buscarmos, né, talvez aqui a nossa região conflitada, onde faça mais sentido uma ação mais contundente por parte dos compradores,
né, possa ter aí um eventual pullback, né, ou uma retração por esses mesmos investidores players, tá? Mais para baixo, a gente percebe, pessoal, na região dos 102, e aí já começa a se aproximar da nossa região demarcada, quase 9,2 milhões de dólares, região dos 101, mais 7,3 milhões de dólares, tá? Então a gente tem aí uma boa acumulação de lotes. Eu gostaria que fosse mais lotes, tá, pessoal? Inclusive para reforçar aqui a nossa marcação, mas, né, já é alguma coisa. A gente vai precisar analisar aí como será o comportamento, eventualmente chegando aqui a essa região demarcada, tá? Então, válido salientar para que você acompanhe. Região de 100 mil, pessoal, natural, virada de centena, a gente já tem um pouco mais de acumulação de lotes, quase 11,7 milhões de dólares posicionados também. Beleza, pessoal? Então, acho que é isso. Acho que também passou batido a questão da possibilidade aí, né, pessoal, de um ombro cabeça a ombro, e talvez faça até mais sentido, inclusive, né, reagindo aqui dentro do nosso range aí que foi demarcado, né, teoricamente seria a reação para a formação aí de um novo ombro, né, e posteriormente uma nova queda, ou teremos uma eventual reação para buscar, quem sabe, aí níveis superiores de preço. Então vai depender muito, né, de como acontecer daqui, né, em diante e, óbvio, posteriormente, né, caso aconteça aí a formação do ombro, que teremos aqui para sabermos se continuaremos a guinada ou se de fato vem para concretizar essa figura de candlestick, que é bastante comum também aqui no mercado, né, em gráficos aí de candlestick de vela. Beleza, pessoal? Acho que é isso então, a análise de hoje. Fizemos algumas atualizações, gráfico, analisamos o livro. Vou encerrando por aqui. Agradeço imensamente sua presença aqui no canal, seja pelo YouTube, TikTok, Quai, X, LinkedIn. Muito importante o seu engajamento, que você possa compartilhar, curtir, comentar. Isso ajuda bastante na expansão do canal. Lembrando que no YouTube nós temos a análise postada primeiramente e no dia seguinte a gente faz aí o compartilhamento com as outras plataformas. Então, se você quer pegar a análise fresquinha, eu recomendo que você nos siga, principalmente aqui no YouTube, que é onde você vai ser recebido aí primeiramente, né, em primeira mão, com a análise no canal. Fechado? Então é isso. Uma boa noite para você, um excelente final de semana e a gente retorna já na segunda-feira. Grande abraço.